Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, nós continuamos a nossa reflexão da Palavra de Deus, o Evangelho de Lucas. Estamos nessa semana com o capítulo 12, onde desde segunda-feira que Jesus está nos alertando acerca de como nos preparar e estar preparados para a sua volta. O Senhor está nos preparando para isso. O trecho do Evangelho dessa quarta-feira, do capítulo 12, começa no versículo 39 e vai até o 48. Aquele trecho do Evangelho onde Jesus está falando ao povo, à multidão. E no meio das explicações de Jesus, Pedro pergunta: Senhor, tu estás falando isso para todos ou para nós? Ouçamos o Evangelho. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: ficai certos, se o dono da casa soubesse a hora em que o ladrão iria chegar, não deixaria que arrombasse a sua casa. Vós também ficai preparados, porque o Filho do Homem vai chegar na hora em que menos o esperardes. Então Pedro disse: Senhor, tu contas esta parábola para nós ou para todos? E o Senhor respondeu: quem é o administrador fiel e prudente que o Senhor vai colocar à frente do pessoal de sua casa para dar comida a todos na hora certa? Feliz o empregado que o patrão, ao chegar, encontrar agindo assim. Em verdade eu vos digo, o Senhor lhes confiará a administração de todos os seus bens. Porém, se aquele empregado pensar: meu patrão está demorando, começar a espancar os criados e as criadas, e a comer e a beber, e a embriagar-se, o Senhor daquele empregado chegará num dia inesperado, numa hora imprevista, ele o partirá ao meio e o fará participar do destino dos infiéis. Aquele empregado que, conhecer a vontade do Senhor, nada preparou nem agiu conforme sua vontade, será chicoteado muitas vezes. Porém, o empregado que não conhecia essa vontade e fez coisas que merecem castigo, será chicoteado poucas vezes. A quem muito foi dado, muito será pedido. A quem muito foi confiado, muito mais será exigido. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, queridos irmãos, no Evangelho de hoje, Jesus está falando a todos os seus discípulos, aqueles que o seguem, alertando-os acerca da sua volta, de estar preparado. Mas Pedro pergunta: Senhor, isso serve, essa parábola está direcionada para nós ou para todos? E aí Jesus se volta para Pedro, para os apóstolos, os sacerdotes, né? Os apóstolos são os sacerdotes. Quando falamos de sacerdote, nós nos referimos aos padres e os bispos da igreja, porque nós participamos do único sacerdócio de Cristo. Somos sacerdotes. Jesus direciona para Pedro e diz: a quem está confiado a administração, o cuidado, o zelo das coisas do Senhor. Então Jesus se volta para os apóstolos e nos alerta. Aqui, essa palavra de hoje é muito forte para nós, ministros ordenados, padres, bispos, porque o Senhor nos alerta o cuidado que nós temos que ter. A quem muito foi dado, muito mais será cobrado. Daí esse Evangelho de hoje, para você que escuta essa reflexão, o convite para vocês é que não cessem de rezar por nós padres. É um dom muito grande participar do sacerdócio de Cristo. É um dom muito grande. Porém, uma responsabilidade muito grande também. Eu fico imaginando, tem hora que eu imagino
São Francisco de Assis. São Francisco de Assis, o grande Francisco de Assis, que chegou à 7ª morada da perfeição, de uma vida de santidade profunda, recebeu os estigmas do Senhor, as marcas do Senhor nas mãos, de uma vida, de uma integridade, de um amor. São Francisco, conhecendo a alma de um sacerdote, ele se achou indigno de pedir a ordenação sacerdotal. Ele se negou a ser sacerdote, diante da tamanha responsabilidade. Agora imagine, Francisco de Assis, imagine eu e tantos outros sacerdotes, mas, ao mesmo tempo, é graças a esses que, mesmo diante de tão grande mistério, que nós assumimos responsabilidade. É graças à coragem, porque é uma coragem, porque seremos cobrados muito mais. O purgatório de um padre e de um bispo é muito mais doloroso do que nos outros, porque a quem muito é dado, muito mais será cobrado. Mas é graças a coragem que esses tiveram, que eu e tantos outros colegas tivemos, de dar essa resposta ao chamado de Cristo, é que você pode ser absolvido dos seus pecados, você pode comer e beber do corpo e do sangue do Senhor, porque só o sacerdote, validamente ordenado, pode nos fazer tão grande graça, nos perdoar os pecados que nós cometemos, nos trazer Jesus na Eucaristia. Por isso, queridos irmãos, a nossa responsabilidade também de rezar pelos nossos sacerdotes é muito grande. Mais do que falar mal, mais do que criticá-los, nós precisamos rezar pelos sacerdotes, pedindo ao Senhor a graça da santidade, para que eles assumam e não se tornem, né? E aqui é o grande perigo. Veja que Jesus diz na parábola que aquele empregado, achando que o patrão está demorando, e começar a espancar os servos, os criados e as criadas, começar a se debandar, a se embriagar, o senhor daquele empregado chegará num momento inesperado. O sacerdócio não me faz dono da verdade. O sacerdócio não me dá direito de eu inventar e pregar o que eu quero, o que eu acho. Nem o padre, nem o bispo tem essa autoridade. A mitra episcopal não faz o bispo dono da igreja, não faz o padre dono da paróquia. Ele é um servidor e deve estar a serviço do Senhor, simplesmente. Por isso, eu não tenho autoridade para inventar, para começar a criar ideologias. Não é porque eu estou à frente que eu sou melhor que os outros. Às vezes ficamos olhando esses, principalmente nossos bispos, que muitas vezes, por causa da mitra que colocam na cabeça, se acham donos da verdade. E mesmo sem nem começam a criar, inventar, sacerdotes que criam, que inventam. Eu não celebro a minha missa, eu celebro a liturgia da igreja. Então eu não tenho que ficar inventando coisa. Eu não tenho que tirar nem colocar nada. Eu não tenho esse direito. Eu não tenho esse poder. É aquilo que Jesus está dizendo hoje. Aquele empregado pensa, meu patrão está demorando, então eu vou fazer o que eu quiser. E começar uma vida devassa. Queridos irmãos, essa quarta-feira a palavra do Senhor nos alerta para a necessidade que nós temos de rezar intensamente pelos nossos sacerdotes. São eles
que foram escolhidos, chamados do meio do povo, como diz a carta aos Hebreus. Todo sacerdote é tirado do meio do povo e enviado ao povo para oferecer sacrifícios pelos pecados do povo e os seus próprios, porque ele não está isento, de falhas, de pecados. Então, ao celebrar, ele celebra o sacrifício em favor também dos seus próprios pecados. Precisamos rezar pelos nossos sacerdotes, para que reassuma a sua missão de evangelizar, anunciar Jesus Cristo, anunciar a salvação. Rezemos por aqueles que vivem perdidos em ideologias marxistas, comunistas, socialistas, da teologia da libertação, que se acham donos da igreja, de mudar o evangelho ao seu bel prazer, mas que não cuidam do povo, levando-os à salvação, chegam até a ter o poder de dizer o que é pecado e o que não é pecado. Isso aqui já não é mais pecado, isso é normal, é natural. É preciso que nós, sacerdotes, compreendamos a nossa missão. Nós somos escolhidos, sim. Fomos eleitos, sim. Fomos consagrados, sim. Mas para cuidar do tesouro de Cristo e levar as almas para Ele. Não fazemos nossa missão quando nós não levamos as almas para que mergulhem na palavra, na intimidade com Deus. Quando fazemos nosso sacerdócio um meio de promoção humana para nós mesmos, para que sejamos bem vistos, que os outros nos vejam e nos aplaudam. Quando usamos o sacerdócio para lucrar financeiramente, lucro. Quando temos a palavra de Deus, os mistérios de Cristo, da Eucaristia, só pensamos em ter e ficamos inventando. Quantos inventam? Mas o único motivo era para atrair pessoas, para que dê oferta, dê dízimo. Precisamos rezar pelos nossos sacerdotes, que esses que tiveram a coragem que São Francisco não teve. E São Francisco não foi covarde na sua consciência, tamanho e profundidade do mistério do sacerdote. Ele não quis assumir. Mas isso não quer dizer que nós não possamos. Graças a Deus nós temos os sacerdotes que nos dão o perdão dos nossos pecados. Um dia, quando você chegar na glória no céu, você vai poder, diante de Deus, agradecer a Deus, porque te deu sacerdotes que te perdoaram os pecados. E foi por causa do perdão dos pecados que você recebeu, que você chegou à glória de Deus. Por isso, peçamos a Deus o perdão. Tantas vezes que deixamos de rezar pelos nossos sacerdotes. Jesus diz no Evangelho que aquele que muito recebeu e não fez, será chicoteado muito. Aquele que não conheceu, será chicoteado pouco. Ou seja, de qualquer jeito, vai ser chicoteado. O purgatório dele vai ser forte. Por isso, queridos irmãos, o Senhor que nos ensina a todos, direciona pela pergunta de Pedro, se é para todos, é só para eles. Jesus se volta para eles, seja para nós. Hoje a palavra não é só para nós padres, para vocês também leigos, mas acima de tudo para nós. Pela missão que nós recebemos, o Senhor nos escolhe e nos chama. Que a sua oração no dia de hoje, não só hoje, mas especialmente hoje, diante desse Evangelho, seja uma oração de agradecimento a Deus pelos sacerdotes do mundo inteiro. Só eles
podem lhes dar o perdão, podem lhes trazer Jesus. A vossa oração seja de súplica a Deus, pedindo a graça a Deus da santidade. Porque se nós rezarmos pelos nossos sacerdotes, nós seremos honrados por Deus, alcançando sacerdotes santos, sacerdote igual ao coração de Jesus. Nós conseguiremos muito mais do que criticando, falando mal. Nós conseguiremos padres santos, bispos santos, se soubermos botar nosso joelho no chão e clamar ao Senhor, para que se convertam. Aqueles que estão pervertidos por tantas coisas. Principalmente, porque quando fala pela conversão dos sacerdotes, nós só achamos que o padre tem que se converter, né, quando tem uma inclinação para o lado da sexualidade. Mas a conversão passa por toda a ordem da vida do homem, do sacerdote. Principalmente na ordem do ensinamento. Aqueles que têm desvirtuado o ensino, têm criado um novo ensino, não aquilo que é o Evangelho. Os padres e bispos da teologia de libertação, que saem do Evangelho para pregar ideologias. Uma libertação política, socialista, onde Jesus quer salvar o homem do pecado. Somos instrumentos de Deus para dar a salvação aos homens e às mulheres, libertando-os do pecado. Por isso, reze. Reze primeiro por mim, esse indigno servo, que muitas vezes me vejo incapaz pelas minhas limitações humanas. Mas também sou muito grato a Deus por ter me chamado, me escolhido para ser instrumento dele em favor do povo. E só peço a Deus para que me dê cada dia essa consciência que São Francisco teve da alma do sacerdote, para que eu possa me converter com seriedade e ser cada dia mais instrumento de salvação para aqueles que de mim se aproximam. Rezemos pelos nossos sacerdotes. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.